verdade. Do latim, sinceridade, realidade, vinda do termo veritas, do latim. Ouvimos dizer que as pessoas, quando vai conversar com alguém, diz para ela: seja sincero comigo, me diga a realidade. São os significados mais próximos da verdade, realidade. Me fale a realidade. Quer dizer, me fale a verdade, seja sincero. Do latim, veritas. Que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. Mas será que ele queria saber o que era verdade? Se Jesus já estava completando ali 33 anos, e os comentários daquilo que Jesus havia feito, ele queria saber o que era verdade? Ou ele estava preocupado com seu trono? Sabemos que depois da partida de Jesus, no ano posterior, Pilatos foi destituído do cargo. No ano de 36, ele se joga de uma cratera vulcânica e suicida. Conta-se que ele via Jesus e ficava atormentado nos sonhos dele. Mas ele queria saber o que é a verdade. Em alguns comentários de Jesus, ele dizia: em verdade, só dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. Só dizemos o que sabemos. Jesus mostra para nós que fala a realidade daquilo que ele dá testemunho, porque ele viu. Isto é próprio dos puros espíritos, porque os puros espíritos falam muito em poucas palavras. Enquanto nós, espíritos imperfeitos, somos prolixos. Falamos, vai enxugar, pouca coisa se tira proveito. Mas os espíritos superiores, para cima, só dizem aquilo que testemunharam, que viram, do que sabem. Se pergunta para nós algo que nós nem sabemos, nós damos um parecer sem sabermos. Isso não é ser sincero. Isso não é realidade, isso não é verdade. Por quê? Precisa ser calcada em fatos, na realidade. Tem que haver ali presença, testemunho. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus fica em silêncio, porque ele vira as costas. Ele não queria saber a verdade, ele queria defender o seu trono. E Jesus comenta-se a questão de jogar pérola aos porcos. Aquelas pessoas que não querem saber. E, às vezes, nós nos desgastamos. E a pessoa
não quer saber. Assim, nós estamos violentando a pessoa. Como que Jesus nos ensinou? Quando alguém queria alguma coisa com Jesus, ele perguntava: que tu queres que eu faça? E a pessoa que queria alguma coisa pedia novamente: que me cure, Senhor. E tu crês que eu possa te curar? Por que essa pergunta duas vezes? Porque a pessoa tinha que demonstrar de dentro para fora que queria. Deus não violenta nenhum de seus filhos. Assim, eu tenho que querer alguma coisa para o nosso Pai nos conceder. Tem que haver uma vontade de dentro para fora. Que é a verdade. Algumas pessoas dizem ateu, que não crê em Deus. Mas Deus vai deixar de existir porque ela não crê, porque ela não acredita que exista Deus? E onde está a prova da existência de Deus? Nas miríades de plantas, nas miríades de insetos, nas miríades de animais. Ou a ciência já chegou à conclusão que existe mais de 2 trilhões de galáxias. Nas miríades de sementes que nós não conhecemos, a ciência que está encerrada em qualquer semente. E ali, a de laranja vai ser sempre laranja, a de manga sempre manga, a de abacate sempre abacate. Mas, mesmo sendo manga, abacate, laranja, há uma diversidade de qualidades de manga, de qualidades de abacate, de qualidades de laranja. Tudo isto, o que o homem domina perante essas miríades de plantas, da fauna, dos animais, dos insetos? Nós sabemos que existe átomo, mas um átomo já parou para a pessoa vê-lo? A velocidade dele, nunca ninguém viu um átomo. Fisicamente, não. Mas fala que não existe. Aquele que não acredita, ele vai deixar de existir? Qual é o domínio que nós temos, ou o cientista tem, sobre o que está encerrado numa semente? Ou até mesmo do átomo? Sabemos que ele existe, mas ele não para tirar uma foto. E nem o ser humano já o viu. Onde está o Criador de tudo isso? Tudo isso, nós somos impotentes perante a criação de tudo que nós olhamos em redor de nós e estamos deslumbrando. O que o homem cria? O homem
não cria nada. É uma certeza. Porque o homem é co-criador. Ele pega aquilo que Deus já criou, modifica, e assim surge uma outra coisa. Mas o ponto de partida é da causa primária. A causa primária é uma criação divina. É muito importante nós separarmos as coisas para tentarmos entender que é a verdade. Deus é uma verdade absoluta. Ah, mas eu nunca vi. Alguns falam que são ateus, que não acreditam. Mas Deus não vai deixar de existir. O Criador não deixa de existir. Porque eu não acredito. Não quer dizer que não exista o Criador. Podemos analisar tudo isso e verificar que em torno de toda essa criação, que não é obra do homem, tem que ser obra de um ser superior. Para chegarmos a um contexto de análise da verdade. A verdade absoluta é Deus. Deus é o único. E o que é o decálogo? São leis divinas que não podem ser infringidas, que não podem ser corrompidas pelo homem. Porque existe uma outra situação que chama causa e efeito. Em ciências, ação e reação. Tudo que é divino, que trabalha serenamente, harmonicamente, que o homem infringe, tenta mudar de situação ou agredindo, nós sofremos as consequências. Porque estamos difamando, destruindo, corrompendo aquilo que Deus criou. Lei de causa e efeito é uma verdade. Acreditando ou não, tudo que eu envolvo ou infrinjo vai ter uma consequência. E, querendo ou não, eu sofro essa reação. Tem como mudar isso? O homem consegue derrubar isso? Deus, lei de causa e efeito, a alma, o espírito, eu não acredito, mas cada um deixa de existir porque eu não acredito? Cada ser humano tem uma opinião da verdade. Porque muitos podem fazer a seguinte pergunta, como eu fiz: que é a verdade? Cada um tem uma verdade? Cada um tem uma opinião da verdade. Ou
como enxerga a verdade. Isso é muito importante, porque alguns vão falar assim: cada um tem sua verdade, cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Mas a verdade, como criação divina, está. Agora, como eu enxergo essa verdade? À medida que eu estudo e trabalho no bem, essa verdade, como no início falamos do latim veritas, sinceridade, realidade, eu vou enxergar a realidade de como ela é. A partir do momento que eu sou ignorante, eu tenho uma visão da verdade ou da realidade daquilo deturpada, turva, não límpida. Mas na medida em que eu estudo, vou me desenvolvendo, essa verdade vai ficando mais clara para mim. E eu enxergo a verdade com mais nitidez. Não quer dizer que a verdade mudou, mas o meu ponto de vista mudou. Porque antes eu nem enxergava isso, que é uma verdade. Depois eu já passei a crer e analisar, refletir sobre ela e já tinha um ponto de vista turvo, mas melhor do que antes. Agora eu já tenho a verdade mais nítida, mais clara. Mas talvez não corresponde com a verdadeira realidade. Mas estou aproximando. Por isso, a importância do estudo. Decálogo são leis divinas. E nós temos a seguinte frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, ou a verdade vos libertará. E nós sabemos que o Espiritismo é conhecido como a doutrina da autolibertação. Se o Espiritismo é conhecido pela doutrina como doutrina da autolibertação, o que o Espiritismo traz? Nada de novidade, nada de novo. Talvez pode ser novo para mim que não conhecia, mas já existia. O Espiritismo é a doutrina trabalhada pelos espíritos que levanta o véu e mostra para nós aquilo que nós não enxergávamos, que é a realidade, que são as leis divinas, criadas por Deus. Assim, eu vou adentrando ao mundo que antes para mim era desconhecido. Estou agora desbravando esse mundo. Que é a verdade agora? Você, eu, já podemos falar. Deus, lei de causa e efeito, a criação divina, o decálogo, são leis que não podem ser infringidas, que não podemos violentar, senão sofremos as consequências. Assim, nós podemos dizer que o Espiritismo é a doutrina da autolibertação. Mas o Espiritismo não é novidade. Mas a gente não enxergava isso. Os espíritos tiveram um trabalho hercúleo
para mostrar para nós aquilo que Deus já tinha criado, que já existia, mas que nós não estamos enxergando. Mas após o decálogo, vem Jesus, trabalhando as leis divinas, dentro do contexto de leis morais. Tudo que Jesus ensinou é uma lição para a eternidade. Mas nós não entendíamos. Alguns que refletiam mais, pesquisavam mais, tinha adentrado essa ciência do saber, dos ensinos de Jesus, e se tornavam sábios. Mas isto não era uma busca da maioria, que hoje a maioria são cristãos. Se a maioria é cristão, é porque estuda, é porque começou a ler o Evangelho de Jesus. Assim, já começa a enxergar o mundo com outros olhos, com os olhos da realidade. Isso nós precisamos de analisar, porque Jesus traz para nós tantos ensinamentos e que no princípio poucos tinham acesso. Mas tiveram que morrer muitas pessoas nas guerras santas, nas cruzadas. Lutero, para traduzir a Bíblia, morreu gente demais. Para que todos tivessem acesso. Ele é um precursor para a humanidade dos ensinamentos de Jesus. Porque eram retidos só nas mãos de uns que dominavam e ninguém poderia ter acesso. Hoje, nós temos em todos os lugares em que quisermos saber do Evangelho de Jesus, está fácil acesso para qualquer um. Que é a verdade? É uma pergunta em que nós vamos refletir muito sobre isso. Porque Jesus se manifestou depois da morte física, retornando à vida física em espírito, materializando, destruindo a morte, mostrando e provando a luz do Evangelho, que nós somos seres imortais, eu, você, alma, que nós abandonaremos o nosso corpo. Assim temos aquela pergunta: de onde que eu vim? Para que estou aqui? Para onde vou? Isto é uma fatalidade. Todos que nasceram terão que morrer fisicamente um dia. Volta em espírito à pátria de origem. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Eu não acredito, mas você não deixará de morrer porque não acredita. Porque eu não acredito. Fisicamente eu vou ter que abandonar esse corpo. Fisicamente você vai ter que abandonar esse corpinho. É uma realidade, é uma fatalidade. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Voltaremos
de onde viemos. E como viemos? Tenho controle, o domínio de como eu fui jungido a esse corpo? E quantas vezes isso acontecerá para que eu evolua, para que eu cresça para Deus, para que eu desponje das minhas imperfeições? Porque despojar das imperfeições é um trabalho árduo, porque requer mudança. Mudança de atitude, de comportamento, mudança deixando os erros, os equívocos e absorvendo o que Jesus ensinou. Tudo gira em torno do que Jesus ensinou. Nesse mundo físico, planeta Terra, gira em torno de tudo que Jesus ensinou. Querendo, gostando ou não, sendo cristão ou não, lei de causa e efeito, criada por Deus, que Jesus traz para nós e está no controle desse planeta, da nossa evolução, do nosso crescimento. Jesus é o norte das nossas vidas. Norteia todos aqueles que estão encarnados num corpo físico. E depois que deixarmos também. Porque Jesus é um puro espírito. Porque naquele período, Jesus não ia falar claramente dessa forma. Por quê? Nós não suportaríamos, não entenderíamos, porque nem Jesus nós não absorvemos. Quando Jesus veio, qual foi o período de trevas depois que ele veio? Mais de 1 milênio. Quase 2 milênios. E até hoje, nós temos dificuldades para tolerar alguém com um gênio forte, difícil. Às vezes, nós é que somos. A outra pessoa é dócil. E aquilo incomoda nós. Isto, Jesus ensinou a amar, a tolerar, a trabalhar em prol dos carentes, a perdoar as ofensas, a estender as mãos e amparar quem precisa. Caridade benevolente e caridade beneficente. Caridade beneficente é a ajuda dos meios materiais que a pessoa esteja carente e que precisa de ser amparado, com um prato de sopa, uma roupa, um copo d'água. E benevolente, que é um sorriso, atenção, ajudar alguém com boas palavras, tirar a pessoa da tristeza, da depressão. Tudo isto faz parte do amor que Jesus deixou. Deixou não só ensinamentos, mas deixou na sua vida, através do exemplo, da vivência. Ah, não entendi. Beleza, então faz o que ele fez. Ah, eu não entendi a parábola. Ótimo, mas pratica o que ele viveu. Não podemos alegar que não sabemos, principalmente se somos espíritas. A nossa
obrigação, o nosso dever é bem maior, porque já somos conhecedores de tudo isto, dos ensinamentos de Jesus, do decálogo, do Deus único, das leis divinas trazidas para nós, que estão no livro dos Espíritos, que é um código de leis. Que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. Hoje, nós poderíamos dizer o que Moisés ensinou, o que Jesus ensinou, está aqui, Livro dos Espíritos. Todos esses porquês que nós temos, as dúvidas que nós temos, está no Livro dos Espíritos. Na vivência de Jesus, está aqui, Evangelho. A moral, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus passa para nós, no seu exemplo, está no Evangelho. Assim, o peso é maior. Assim, nós precisamos de estudar e trabalhar mais no bem. Porque não podemos alegar ignorância, que não sabíamos. Só não sabemos porque não queremos. Ou sabemos, mas não queremos viver, praticar. E Jesus já dizia que se nós o amássemos, ele enviaria o Paracleto, um Consolador, que estaria conosco até o fim dos tempos e que ensinaríamos aquilo que naquele momento ele não poderia ensinar. Recordaria aquilo que ele ensinou. Esse Consolador, nós sabemos que é o Espírito da Verdade, que é encabeçado por um dirigente, por um coordenador, que preside, que é o próprio Cristo. E a pleiade de espíritos que estão aqui, que são voluntários de Jesus, que trabalham uma equipe conhecida como Espírito de Verdade, trazendo para nós a realidade das leis divinas. E em todas as revelações, Deus sempre se serve daquela pessoa que é sincera, verdadeira, para trazer o ensinamento, para deixar para nós essas leis. E podemos agora dizer ou responder que é a verdade. Que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. Deus, sabemos que é uma verdade absoluta, o Criador de tudo. Mesmo eu não acreditando, mesmo eu não aceitando. Qual é o domínio que a gente tem de uma planta? Da decodificação ali de uma molécula.
da floresta, da fauna, dos insetos. Quantos seres humanos tem, que são mais de 7 bilhões? Cada organismo funciona diferente um do outro. Cada um tem uma individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um carrega um mundo íntimo. Isto nós precisamos de analisar. Qual é o domínio que nós temos a respeito disso? Qual o controle que eu tenho, que você tem disto? São verdades vindas, criadas por Deus. Tem que haver um Criador para tudo isso. A decodificação de uma cadeia genética, vamos dizer aí, de um corpo unicelular, nós ainda não temos domínio. Imagina de um corpo complexo igual ao nosso, ou de um inseto, de um animal. O que a ciência domina? Nada. Agora que nós estamos adentrando para conhecer, para tentarmos ampliar mais esse conhecimento para combatermos as doenças. Por que Jesus não adoecia? São verdades incontestáveis. Porque ele dizia, alma sã, corpo são. Se Jesus é um puro espírito, alma sã. Vai ter um corpo são. Por que nós adoecemos? Porque somos cheios de problemas, somos cheios de transtornos psicológicos. Não aceitamos nós mesmos. Às vezes, coisas insignificantes, nós queremos abster de nós mesmos. Ah, o meu cabelo é da cor tal, o meu nariz é um pouquinho grande. Ah, eu tenho muito aqui, eu tenho que fazer uma plástica para tirar. Ah, tem uma ruguinha aqui, tem que tirar ela. Isso são coisas basicamente insignificantes. Mas para muitas pessoas que não conseguem ser felizes, às vezes é necessário corrigir para ver se ela conquista a felicidade. Para muitos não é insignificante. Mas à medida que nós adentramos ao saber, ao conhecimento, nós vamos despojando dessas coisas que talvez são pequenas e nós sofremos com elas. Quando vamos evoluindo, crescendo, elas ficam realmente no lugar delas. Aí temos a realidade delas, que elas são pequenas mesmo. Que é a verdade? Deus, tudo aquilo que Ele criou, as leis divinas, as leis morais, leis divinas ou naturais, tudo trabalha harmonicamente. Lei de adoração. Quando Jesus encontrou a samaritana no poço, e ele conversou com ela, ela estranhou, porque
Os homens não conversavam com as mulheres, porque era sinal de impureza, principalmente os samaritanos, que eram rechaçados por aquele povo preconceituoso, que hoje ainda somos preconceituosos com muitas coisas. E Jesus, aproximando dela, ela questionou se ele queria água. E ele, aos poucos, em doses homeopáticas, foi instruindo-a. E chegou a dizer: se bebeste da minha água, não terás mais sede. Ela, opa, que água é essa? Vai ter que ir mais lá no poço buscar água a tantos metros de fundura. Só que Jesus falava da água do saber, do entendimento, da compreensão, que o Espiritismo traz para nós como doutrina da autolibertação. E que Jesus, conversando com ela, ela dizia que tinha que descer e que ficava difícil em Jerusalém para adorar a Deus. Se seria possível construir um templo ali. E Jesus lança uma outra verdade divina. Haverá um tempo em que nós adoraremos Deus, nosso Pai, em espírito. Isso derruba tudo que é material. Que eu não preciso de uma imagem, eu não preciso de nada que traga superstição. Adorar Deus em espírito é reconhecê-lo e ir além, é ter gratidão. Gratidão correspondendo nas atitudes, no comportamento. Respeito, educação, carinho, ternura, com tudo e com todos. E dando continuidade da herança que nós temos de Deus, que são verdades, leis divinas, individualidade. Nós somos imateriais. Estou falando de alma. Nós trazemos um corpo, mas nós permaneceremos quando abandonarmos o corpo. Voltaremos para a pátria de origem. Somos imortais, espiritualmente falando. Temos a centelha do amor, da justiça, da bondade. Herança de Deus. São verdades que estão para se desbravar e desenvolver. Assim podemos dizer que é a verdade. E eu quero mesmo saber o que é a verdade. Você quer saber o que é a verdade? Pois verdade são as leis divinas, tudo que Deus criou. E as leis divinas estão sintetizadas em o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos são leis divinas, que a espiritualidade teve um trabalho hercúleo para colocar aqui, sintetizado para todos nós.
adentrarmos. Lei moral vinda do Evangelho de Jesus, com uma visão ampla para entendermos, para conhecermos essas leis que estamos conversando. Lei de adoração, lei de destruição, lei de reprodução, lei de amor, de justiça. São várias leis que nós precisamos de estudar para entendermos, para crescermos em amor e sabedoria. Lembra, a verdade divina é a realidade. E como eu não as conheço, eu não enxergo. Elas ainda são turvas para mim, são obscurecidas. À medida que eu estudo, eu já tenho uma visão da realidade. À medida que eu sublimo em amor e sabedoria, essa visão minha, essa opinião minha da verdade divina vai ficando mais nítida, mais real. Assim, nós cresceremos para Deus. Podemos ser iniciados nas leis divinas, porque nós ainda somos neófitos na sabedoria divina e que precisamos de compreender, de entender para aproximarmos do nosso Pai Celestial. E Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adoremos a Deus em espírito, sem qualquer coisa material, superstição, sem qualquer objeto apegado em alguma coisa, sem qualquer muleta, mas sim adoraremos Deus em espírito. E essa adoração a Deus são nas atitudes, no comportamento, no respeito, na educação, no carinho, na ternura. Por isso precisamos estudar as leis divinas. À medida que nós conhecemos as leis divinas, estamos adentrando as verdades divinas ou naturais, que são essas leis que, se não estudarmos, não saberemos. Que é a verdade. E Pilatos achou que Jesus era dominado por ele, pois ele redarguiu: não tens domínio sobre mim, porque não foi dado. Por quem? Por Deus. Jesus é um puro espírito. E nós ainda, Pilatos, estamos lavando as mãos. Nós ainda, Pedros, estamos negando Jesus. Toda vez que viramos as costas para alguém que necessita de nós, que está pedindo ajuda,
em que nós estamos contramão aos ensinamentos de Jesus. Todos ainda somos Judas, traidores. Estamos traindo Jesus a todos os instantes. Toda vez que somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, indiferentes, traição aos ensinamentos dele é trair Jesus. Todos nós ainda não absorvemos os ensinamentos de Jesus. Porque quando podemos dizer que absorvemos, não é só no intelecto, mas sim na nossa vivência, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Porque Jesus não era conivente e nem omisso com as coisas erradas. Ele usava de uma franqueza, mas essa franqueza com amor, ensinando, educando, ajudando, informando. Porque educar é caridade. Caridade promove outrem. Não promoveu, não é caridade. Caridade tira a outra pessoa da miséria psicológica e material. Promove ela para que ela levante e ande sozinha. Caridade é amor puro. É amor em ação. Caridade vem depois do conhecimento, do entendimento. Aí nós já estamos externando aquilo que já sabemos na nossa conduta, no nosso exemplo. Como Jesus nos ensinou. Leis divinas ou naturais são verdades incontestáveis, que ninguém, vamos dizer, nem o cientista derrubou até hoje. Lei divina ninguém derruba. Ninguém consegue derrubar. O que é a verdade? Absoluta é Deus. E tudo aquilo que ele criou são verdades, criação de Deus. São verdades vinda dele. Porque lei divina não pode ser derrogada. Ninguém consegue derrubar uma lei divina. E nem burlar uma lei divina. Por isso que nós sofremos. Carregamos o inferno psicológico, não geográfico, mas atormentados mentalmente, psicologicamente, porque sofremos e temos transtornos devido a uma negligência, a uma infração, a alguma coisa que tentamos fazer em que era infringir alguma lei divina. São as marcas do nosso erro, manifestadas nos transtornos, manifestadas nos desequilíbrios, manifestadas nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Por isso Jesus dizia, alma sã, corpo são. Que possamos curar o nosso corpo, mas ele só será curado, definitivo, à medida que nós curamos a nossa mente,
os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós curamos a nós almas. A alma sã reflete no corpo. O equilíbrio vai fazer funcionar bem o corpo orgânico. Porque tudo é uma máquina física que recebe comandos seu que dá ao corpo. Eu que comando o meu corpo. Algum desequilíbrio, algum transtorno, alguma deficiência é a herança de um erro, de um desequilíbrio que precisamos aqui para nos reajustarmos, para nos corrigirmos, para nos educarmos. E assim, a oportunidade da reencarnação, de estarmos novamente no corpo, quantas vezes forem necessárias para aprendermos a amar, respeitar, sermos educados, para aprendermos a trabalhar no bem e termos serenidade mentalmente. Que possamos pensar e refletir sobre isso e possamos dizer, quando alguém perguntar, como Pilatos perguntou, que é a verdade? Absoluta é Deus. Verdade são leis divinas, criadas por Deus. Se alguém quiser conhecer melhor essas verdades, é só ler o Decálogo, vinda através de Moisés. É só ler o Evangelho de Jesus. Se não estiver entendendo bem, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ensinar os ensinamentos que ele instruiu, que ele aplicou, e as parábolas que ele deixou. Agora, as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, de todo o funcionamento humano, do planeta, da natureza, da floresta, da fauna, os ensinamentos de como funciona o universo estão aqui, em O Livro dos Espíritos. O maior acervo que ninguém consegue derrubar até hoje. Leis divinas sintetizadas aqui para nós entendermos melhor. Esses porquês, as dúvidas que nós carregamos. De onde eu vim? Para que eu estou aqui? Para onde vou? Como eu vou entender a humanidade? Como eu me entendo? O que eu preciso de fazer para evoluir? Para ser feliz? Para ter plenitude? Para estar de bem com a vida? Que possamos adentrar à verdade, que a verdade são leis divinas. Pode falar sem medo de errar. Que é a verdade? São leis divinas. Com todas as letras, sem medo de errar. Que possamos, com o amparo de Deus, termos gratidão por Ele ter nos criado, por Ele nos amar, por ter
esse cenário todo que os nossos olhos deslumbram para o nosso crescimento, tudo criação de Deus. Ter gratidão a Jesus por nos aceitar aqui, por governar, presidir todo esse planeta, as nossas vidas, para o nosso crescimento intelecto moral. Ter gratidão aos bons espíritos, ao espírito protetor de cada um de nós, que nos ampara, que tem tolerância, que nos ensinam, que estão sempre a nos fortalecer em amor e sabedoria, nos iluminando para que possamos ter mais entendimento e compreensão. Muita paz.